Oi, pessoal, a paz, beleza? Que Deus abençoe sua vida. Gente, queria partilhar com você a palavra que está no Evangelho de hoje. A palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, de 20 a 28, 24. Deixa eu conferir aqui, gente. 24. Mas então, olha só. Jesus fez uma pergunta naquele episódio. Jesus fez uma pergunta. Ele estava orando com os discípulos. O Evangelho nos narra. Ele estava ali conversando com os discípulos. E eles estavam numa região pagã, né? E Jesus perguntou para aqueles discípulos, quem diz o povo? Quem o povo diz que eu sou? A gente vê falando demais, né, de Jesus. Uns falam uma coisa, outro fala outra, né? E hoje em dia a gente vê isso. E o mais interessante é que naquela época já era assim, né? Olha que interessante. E aí a palavra diz que Pedro falou para ele e acertou na mosca, né, gente? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim, a gente vê, percebe a sinceridade de Pedro, né? E a gente vê que a intimidade nos leva muito a conhecer Deus, a conhecer Jesus, né? E a gente sabe que as pessoas até hoje falam muito de Jesus, mas não conhecem Jesus, né? Então, Jesus perguntou para aqueles discípulos e uns disseram, né? Ah, o pessoal está falando aí que o Senhor é João Batista que ressuscitou. Outros estão falando que é Elias, o João Batista, ou algum dos profetas, né, gente? Aí você vê como que Jesus, como as pessoas confundiam a pessoa de Jesus. E a gente fica pensando no dia de hoje, irmãos e irmãs, que até hoje nós ainda, essa pergunta ainda fica ecoando no nosso coração. A gente vê falar tanta coisa de Jesus. A gente vê que o nome de Jesus, por ele ser tão poderoso assim, né, gente? Glória a Deus por isso. Mas usado para tanta coisa. E por isso Jesus fez aquela pergunta intrigante para aqueles discípulos. Jesus não estava muito interessado em saber o que o povo estava pensando dele, não. Na verdade, isso foi só uma ponta de uma, vamos dizer assim, né, de um assunto, de uma linha para puxar um assunto, para perguntar aos discípulos.
E Jesus pergunta para nós também hoje. E é uma coisa que nos leva a refletir muito, irmão, na questão da nossa fé. Como é que está a nossa fé em Jesus? Porque para conhecer Jesus e poder dar um depoimento sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, é preciso conhecer. Quando a gente começa a falar de algum assunto ou de alguma coisa que a gente não conhece, a gente acaba falando um monte de besteira. Sim ou não? Costuma falar mentiras, é aquele tradicional chute, né? E então a gente fica pensando, até no dia de hoje, com tanto jeito de saber das coisas, com tanta informação, e o pior e o mais grave, que aqueles discípulos caminhavam lado a lado com Jesus. E o que é até decepcionante, né? Assim, eu imagino, para Jesus, que decepção, né? Mesmo para Jesus hoje, que decepção. Oh, meu Deus. A gente vai na igreja todo dia. A gente vê hoje pessoas, irmãos, que não sabem e não conhecem do Santíssimo Sacramento. Não acreditam, pessoas ligadonas na igreja, né? Que não conhecem e duvidam do Santíssimo, da presença viva de Jesus na hóstia consagrada. E tantas outras coisas, né? Então eu imagino que para Jesus foi uma decepção muito grande, embora, né, Pedro salvou, vamos dizer assim, né? Salvou ali a galera. Mas, gente, e quantas vezes nós damos testemunhos errados de Jesus? E vou dizer para você uma coisa, gente, no analfabetismo religioso, se é que existe isso aí, mas a gente vê cada coisa, né? E num país onde realmente, eu não sei se isso está no mundo, mas a gente tem visto algumas coisas na internet, na rede social, umas perguntas que são feitas que costuma que você cai, você fica de bobeira, você até cai os cabelos, fala, meu Deus do céu, a pessoa não sabe quanto que é 8 vezes 8? 2 vezes 2? Rapaz, e onde é que nós vamos parar com isso, gente? E depois quer falar sobre um monte de coisa que não tem autoridade, não sabe nada. E assim está cheio de católico aí. Um monte de gente querendo falar sobre coisa que nem conhece, nem nunca viu. Mas aí, Jesus faz essa pergunta intrigante para nós e nos leva a refletir, nos leva a refletir para você hoje, quem é Jesus? Quem é Jesus para você hoje? Era só um iluminado? Ou sei lá o que? Tantas coisas, tantos adjetivos que eles arranjam para Jesus. Irmãos, que fique essa palavra, essa mensagem, e que não passe em branco na nossa vida, mas que dê para nós uma resposta, né,
que a gente comece a aguçar mais em nós o desejo de conhecer mais Jesus, buscar mais Jesus, entender a missão de Jesus. Gente, e isso, os subsídios nós temos de sobra, sim ou não? Temos subsídio de sobra para saber tudo isso que eu estou falando. Mas a gente vê cada coisa. Olha só, que essas palavras possam cair no nosso coração, no meu, no seu, que a gente possa pensar melhor como nós estamos direcionando a nossa fé, direcionando o nosso dia a dia, o nosso caminhar na presença de Jesus. Se Jesus resume para nós só num quadro na parede, será? Então, irmãos, que a palavra de Deus seja para nós fonte de bênção e de muita alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.